Olhem, ainda bem que aplaudiram, perdeu-me tempo a chegar aqui a este belíssimo cenário. Não é maravilhoso? Estou aqui entre flores, plantas, estou aqui mesmo a sentir-me bem, não é? Parece que estou aqui mesmo em casa, com o verão aqui à porta. Apetece-me estar aqui no jardim, até vou trabalhar. Tenho aqui as luvas, já viu no início do programa eu estava de luvas, agora vou pôr. Porque devo dizer aí para casa que mesmo que moro num apartamento ou num espaço que considera pequenino, fica a saber que pode criar um jardim na sua varanda, no seu terraço, na sua janela, porque realmente, por mais que a casa até tenha poucas coisas, ou por mais que ache que não é a casa dos seus sonhos, quando põe flores e plantas, fica logo com outra luz, fica logo com outro ambiente, fica logo bonito, e então agora nesta altura, com estas cores, não dá vontade de estar rodeado destas cores. E se acha que não tem jeito, também eu estou a calcular que há muita gente desse lado a pensar, o dinheiro que eu já gastei em plantas morre tudo aqui em casa. É verdade, às vezes as pessoas não têm muito jeito. E também às vezes não sabem por onde começar, porque chegam, veem tanta coisa, agora vou levar e leve esta, não, leve esta, também não sabem. Portanto, peço-lhe que ouça com muita atenção. A minha próxima convidada é a Teresa Chambel, é arquiteta paisagista, acabou de lançar um livro. O título é Um Jardim para Cuidar e tem jardins para todos os gostos e para todos os feitios. Hoje vai dar-nos dicas preciosas para termos o nosso próprio jardim, nem que seja só deste tamanhinho. Olá, Teresa, bem-vinda. Olá, Conceição. Teresa, eu sinto-me aqui tão bem rodeada que não me apetece fazer nada. Apetece-me encostar-me aqui e dizer assim, está bem, Teresa, olha, vá falando que eu fico aqui já sossegadinha. Vamos lá ver. Isto de ter um jardim, para muita gente, provavelmente até acham que isto nem tem interesse nenhum, que acham que é uma coisa muito complicada e dá muito trabalho. Dá assim tanto trabalho? Depende. Eu acho que um jardim dá o trabalho que nós quisermos ter. Dá sempre um bocadinho de trabalho. Às vezes há clientes meus que dizem, eu quero um jardim com manutenção zero. Não há. Não há, porque nós também se temos um cão ou um gato, temos de tomar conta deles. As plantas são seres vivos. Agora, nós podemos escolher as plantas certas para o local certo e escolhermos as plantas a que eu chamo mais plantas de todo o terreno, ou seja, plantas que não precisam de tantos cuidados, nem de fertilização, nem de podas, nem de regas. Tem tudo a ver com as plantas que escolhemos e com a quantidade com que começamos, com os cuidados com que as plantamos. Enfim, há uma série de coisas básicas. É como começar a cozinhar. Ninguém começa a cozinhar por pratos muito complicados, ou não deve, não é? Porque depois acaba por correr mal. A jardinagem é um bocadinho, mais vale começarmos pouco a pouco, passo a passo. Começarmos com um vaso, com uma floreira, com dois, e depois, à medida que vamos conhecendo as plantas, percebendo o que é que uns gostam mais de sol, outros gostam mais de sombra, então vamos avançando. E até, mesmo que não tenhamos jardim, há muita coisa que podemos ter em casa. E isso acaba por muita gente achar que não faz sentido. Não tenho um grande terraço, não tenho uma grande varanda, o que é que vou pôr aqui umas plantinhas em casa que isso morre tudo. Não é verdade. Desde que haja luz... Não é verdade. A luz, há uma coisa fundamental. As plantas não precisam todas de sol direto, mas precisam todas de pelo menos 6 horas de luz por dia. Portanto, há pessoas que têm as janelas fechadas todo o dia e dizem que as plantas morrem. E de facto morrem, porque se eu tiver, eu tenho luz eu pergunto, tem luz em casa? Tenho, sim senhora. É daquelas de carregar no botão. Não, e depois, mas quando sai, luz, depois... mas quando sai baixo os stores. Pronto. Portanto, e as plantas, já me aconteceu, estou a dizer isto porque isto é uma realidade que já me apareceu. E de facto tem luz em casa, é verdade. Pôs as plantas que têm a necessidade daquela luz, choque com o medo dos assaltos, que também é normal, fecham os stores todos, só que como as pessoas passam muitas horas por dia fora de casa, as plantas ficam muitas horas por dia. Teresa, neste seu livro tem muitas dicas. Começa logo pelo início, que é a primeira decisão de vou querer ter umas florzinhas, vou querer ter umas plantas. Portanto, há vários cuidados a ter. Se a pessoa quer uma coisa maior, até deve fazer uma lista, para não chegar e ficar perdida no meio daquelas espécies todas. Eu acho que é igual ir ao supermercado. Nós, quando vamos para o supermercado sem lista, compramos o que não precisamos, gastamos muito mais dinheiro e chegamos a casa um bocado com uma sensação de frustração. Num garden center ou num viveiro é exatamente a mesma coisa. Depois, medir o espaço. Medir o espaço é fundamental. As pessoas, eu às vezes digo isto, as pessoas ficam a olhar para mim... Põem palmeiras em varandas deste tamanho. Exatamente, e compram uns vasos assim. Nós, eu costumo dizer, quando se compram uns sofás para a sala, também medimos o espaço, não é? Mas no exterior, há sempre aquela tendência de cabe tudo. E, portanto, na rua, eu dei aqui um bocadinho, aqui a varanda, isto dá para pôr aqui uma oliveira e isto vai crescendo por aqui. E depois há outro erro que as pessoas fazem, ou seja, compra uma planta deste tamanho, não é o caso desta, que esta não cresce muito, isto é uma erva do caril. Mas cresce. Erva do quê? Erva do caril, isto é uma aromática.
Isso é mesmo do caril? Não, o caril é constituído por 20 e tal mas cheira a especiarias. caril. Dá um ligeiro aroma a caril, Pois sem ser dá. a especiaria caril. Eu nem sabia que isto existia, mas isto Existe. dá para usar, por exemplo, na comida. Dá. Chegar ali a Há quem tirar use com um isto bocadinho. na sopa de peixe, no peixe grelhado, porque ela tem assim dá-lhe assim É um bocadinho como o poejo, faz assim lembrar um como bocadinho. pois. Isto também é uma espécie que há nas dunas. Isto Cheira um aguenta bocadinho a bem. praia, não é? Cheira um bocadinho a praia. Isto aguenta sol. Isto é uma característica que se percebe depois para todas as plantas. As plantas de sol, que gostam de sol, e as plantas que gostam de sombra, são diferentes, porque a natureza é muito inteligente. As plantas que precisam de sol têm as folhas geralmente mais pequenas, mais acinzentadas, esbranquiçadas até e com pelo. Tudo isto são proteções contra o calor. A penugem ou as folhas grossas significa que elas concentram mais a água, não deixam sair para transpirar tanto. As folhas mais pequeninas é como elas têm tantas horas de luz, não precisam de ter folhas grandes, como por exemplo as A de sombra. abarcar a luz toda, Exatamente, portanto são são pequeninas, que é uma forma de se protegerem. Isto Isso é uma boa dica. É uma boa dica porque as pessoas podem chegar ao viveiro, mesmo que não conheçam as plantas todas. É claro que há exceções, mas basta pensar nas alfazemas, nos alecrins, são tudo folhas pequeninas. Os pinheiros, transformado em agulha, são tudo plantas que estão naturalmente A alfazema preparadas que para o temos calor. aqui, esta é a Temos uma alfazema, lindíssima. não é? Temos Esta aqui lindíssima. E temos o outra alecrim, aí. onde é que O está? alecrim está Temos aí aqui. meio escondido. Ai, temos aqui escondido. É É este? esse, exatamente. É este aqui, é um bocadinho Esse pesado. vaso Eu é acho que pesado. fica mal aqui às costas. É melhor não Esse mexer. vaso é pesado. Se a câmara conseguir ir ali, eu vou tirar daqui este mal quer que se vê. Olha E atrás ali tem o alecrim tão lindo. Aqui outro está. tipo de alfazema atrás. Não é também, tão muito lindo? Agora, há outra dica que a Teresa tem, que é quem decide, quem toma uma decisão destas deve ir na sexta-feira ou no sábado buscar as coisas para poder ter tempo para as plantar e para as organizar. Com calma, exatamente. Estamos a falar das pessoas que normalmente que trabalham ou que têm mais, mesmo que não trabalhem, têm a vida durante a semana mais ocupada e o fim de semana é a altura em que jardinam mais. Portanto, eu costumo dizer que deve-se comprar à medida daquilo que conseguimos plantar no fim de semana. Que aquele entusiasmo estão a ver, não é? Imagina, Exato. eu a chegar Carrinho sábado de compras, manhã, assim a um viveiro de plantas. Ai, vou levar 10 destas, Exatamente. vou levar 5 destas e depois no fim de semana ponho-me a fazer outra coisa, ou a fazer sopa, ou qualquer coisa, e quando dou por mim fica tudo lá no vaso, Depois na semana podem seguinte morrer. tudo morto. Exatamente. Portanto, mais não vale- se quer isso. Não, não se quer isso. Eu acho que é medir... A pouco e pouco. A pouco e pouco. Medir, eu penso, esta semana, este fim de semana, também se ficamos 2 horas a jardinar, no dia seguinte, 2 horas não, 5 ou 6 horas a jardinar, no dia seguinte não nos mexemos. Portanto, mais vale ir com calma. E depois perdemos a motivação. Porque a primeira experiência de jardinagem é tarde. 50 É uma canseira. É uma canseira. Ficamos nunca sem mais, vontade. nunca temos Teresa, vontade vamos nenhuma. lá, porque a Teresa hoje vai aqui explicar mesmo como é que se põe, como é que se faz. Vamos começar pelo pequenino. O jardim mais fazer. pequenino que se pode ter em casa ou é um vasinho ou uma floreirinha. floreira, Então vamos exatamente. lá, vamos levantar-nos e trabalhar. Eu já toda cheia de energia. Vou tirar aqui as cadeiras. Teresa, ajude-me, Vamos por tirar favor, para a frente. para tirarmos as cadeirinhas Para aqui do ganharmos nosso aqui caminho e ganharmos espaço. espaço. Pronto, Portanto, trouxe as floreiras. O que é que vamos pôr na floreira? Vamos misturar espécies que não têm nada a ver umas com as É outras? sim, nós fomos aqui às compras, não é verdade, e trouxemos aqui aromáticas, mas também podemos ir buscar outras plantas. O que eu pensei foi fazer, as aromáticas estão muito na moda, e não só, são úteis, ou seja, é uma planta que tem utilidade para nós vamos utilizá-la, vamos comê-la. E eu estas acho que comem-se algumas estas destas ou comem-se comem-se todas. Ai, que bom. A erva do caril come-se, as mentas. E depois aqui também há algumas coisas que eu queria explicar, que é, estas são as mentas. As mentas são um bocadinho infestantes. Portanto, devemos colocá-las juntas e nunca misturadas com outras plantas. Senão corremos o risco de, daqui a uns meses, ser só menta. Porque a menta, a hortelã-pimenta é quase que uma Portanto, infestante. o hortelã é assim, é melhor Sozinha confiná-lo a um vaso vasinho, só, porque porque senão podemos fazer ela aqui um vai vaso e só com destrói mentas. tudo o que está à volta. Outro cuidado que temos de ter quando agrupamos Então vamos lá ver, plantas, Teresa. outro cuidado que temos de ter, que vamos fazer uma ou duas floreiras. Eu não sei se temos tempo para 2 floreiras, vamos fazer para já uma, Ok, porque eu então depois queria perguntar-lhe, que há muita gente que está a pensar, eu tenho uma varanda ótima, mas tem sol que é um exagero, E o que é que vamos eu ver ponho as lá? plantas. Outra pessoa que diz, eu tenho uma varanda, mas aquilo está sempre à sombra, portanto eu gostava que desse esses esclarecimientos aos espectadores. Vamos Isto tratar é então da básico. floreira rapidamente. E isto é uma coisa básica e é muito importante, e a maior parte Estas das pessoas pedrinhas estão são aqui essenciais. porquê? Porque a maior parte das plantas morrem por excesso de água.
não por falta de água. Nós regamos Aí, ao mais contrário do que nós pensamos, põe-se água, nós achamos que as plantas vivem de água. E que não vivem de alimento, não precisam de mais nada, só precisam, portanto, estamos sempre a regar. E não é verdade. Muitas vezes elas acabam por morrer com asfixia radicular, ou seja, as raízes dentro da água e elas morrem. O fundamental para que o sucesso das nossas plantações é que as floreiras estejam bem drenadas. Ou seja, elas têm que estar furadas, deixa-me ver, não sei se consigo virar sem tornar isto tudo. Para sair o excesso de água? Exatamente. Elas têm uns furinhos. Tenham atenção, porque às vezes elas não vêm furadas, vêm com uma capinha. E tem que se tirar a capinha, e tem que senão, sair senão não adianta nada. E depois, o que eu costumo fazer é pôr uma camada de leca, para evitar, mesmo que eu regue um bocadinho mais e que não escoe, as raízes ficam sempre salvaguardadas, ficam sempre protegidas. E as raízes, muita atenção, porque um dos seus conselhos que eu reparei no seu livro é quando se vai comprar, se o exatamente, já estiver cheio de raiz aqui à volta, é capaz de não ser uma boa ideia, porque significa que a plantinha já está há tempo demais. É. E se as raízes estiverem amarelinhas, é mau sinal. É que já estão um bocadinho podres. Já sei umas coisas disto. Já estou a ver que não está aqui. Nada mal, já não estou a sair muito mal. Então vamos lá. Então também viu a parte do geotêxtil. Isto é uma regra que parece assim uma coisa, uma esquisitice. Um paninho. Um paninho, um filtro, parece aqueles filtros de café antigos, que agora já não há que só, né? Ou do aspirador. Do aspirador. Isto é uma função importantíssima. Nós estamos sempre a regar. Portanto, a terra está sempre a sair. Nós com isto, colocamos isto entre a leca e a terra que vamos pôr em cima. É um filtro. Portanto, não é aquela coisa do olho agora fica já não tudo suja. Terra. Exatamente. Tem a vantagem de não sujar tanto. E depois tem a vantagem de a terra não estar sempre a ser arrastada e não temos de estar sempre a repor terra Olha, tantas eu vou vezes. dizer, eu gosto imenso de plantas e até tenho um bocadinho, vou confessar, a mania de que percebo. Eu não fazia a menor ideia que isto se fazia assim, porque como é que eu faria? Terra lá para dentro, um buraco, enfia, tiro daqui, põe ali e já está, pronto. E depois água. Água e substrato, que é fundamental para alimentar. Isso é outra coisa que eu costumo dizer. Coisinha. As plantas, muitas vezes as pessoas dizem, as minhas plantas estão doentes. Olha-se para as plantas estão com fome. Porque nós só lhes damos água e as plantas precisam de alimento, principalmente em vaso ou em floreira, que a terra acaba por se esgotar. Portanto, nós de tempos a tempos temos que lhes dar o humus, o composto, se tivermos um jardim um bocadinho maior e já fizermos compostagem, um bom substrato de plantação. Este que nós trouxemos aqui... Então, Teresa, o melhor é sermos... Este já vem fertilizado, rápidas, ou seja... porque senão não se vê o fim. Pronto, isso é que não pode ser. Eu não estou aqui a juntar nenhum adubo porque este substrato já está fertilizado. Ou seja, isso já existem muitos E eu já reparei que a Teresa não está a usar as luvas porque gosta do contacto com a terra. Eu até vou dizer porque é que tenho as luvas. Mas pode continuar a fazer isso. Aliás, eu é que devia fazer, não era? Pode fazer. Porque então eu vou explicar. Realmente. Então, Conceição, vá enchendo, não encha tudo, porque isto aqui também tem aqui um truque a meio. Ai, tem um truque ainda mais. Eu pensei que isto já está... Vamos plantar a menta. Uma coisa que eu não disse há bocado. O truque é plantar eu estou a pôr terra a mais. Chega. Já chega? Porquê? Vou-lhe explicar porquê. Porque as pessoas nós temos muita tendência de encher o vaso todo e depois temos de estar a cavar outra vez para pôr a planta. Pois, portanto, mais vale... uma dica. Mais vale não termos... Olha, aqui está um exemplo. Podemos plantar uma erva do caril. Uma coisa que temos de ter Mas, também... por exemplo, estas raízes aqui, muito juntinhas, fazemos o quê? Isto que eu vou fazer. Sem medos. Então, mas não está a destruir a plantinha? Estou a estimular o enraizamento. Porque as plantas, elas estão todas enroladas, as raízes, e a desgraçada planta, o que é que acontece? Às vezes nós plantamos e elas ficam lindas durante 15 dias. 15 dias depois, quando precisam de começar a enraizar, morrem. Não sei se já aconteceu, algumas pessoas já deve ter acontecido com algumas Teresa, plantas. eu gostava de a ter conhecido na semana passada. Porque eu, entretanto, neste fim de semana, fui-me pôr a fazer fiz tudo mal. Agora estou a perceber que fiz tudo mal. E até estou de luvas porque andei a mexer na terra sem luvas e não queria que os senhores telespectadores vissem o estado em que eu tenho as minhas mãos. Pois é, por isso é um problema. Por isso é que eu tenho as luvas. Mas, de facto, não fiz nada disso. Eu pensei que isto são pequenos. Não, isto são pequenos truques que nós aprendemos com o tempo. Por exemplo, esta planta, isto até é um bom exemplo para mostrar. Já nunca comprar uma planta com arreio, mas é bom porque assim escolha outra. Isto é tomilho. Eu vou misturar o tomilho com a erva do caril, porquê? Quando misturamos plantas diferentes na mesma floreira, devemos escolher plantas que tenham as mesmas necessidades de rega. E estas duas têm. Tanto o tomilho como a erva do caril não gostam de muita rega. Porque estar a pôr uma com pouco outra... Há uma coitada que vai sofrer. Exatamente. Por exemplo, se eu puser o cebolinho... Não, porque ele gosta... O cebolinho é com muita água? Gosta de mais água. Podemos, por exemplo, misturar com um manjericão, que também gosta de mais água. Então vamos lá, Teresa, porque eu ainda queria que dessas dicas sobre... Quero. Mas então, por exemplo,
Uma pessoa que tenha uma varanda muito exposta ao sol, quais são as espécies que a Teresa aconselha para a pessoa não ir gastar dinheiro e ficar sem o jardim ou sem os vasinhos? Eu tenho aqui, há umas espécies que eu gosto, só que eu chamo todo o terreno. Uma delas é o tomilho. O tomilho é uma planta que Eu espero que seja tudo. mesmo É todo o este. terreno, que eu estou-lhe aqui a fazer umas maldades. Pronto, já, acho que já está. É só mesmo até isso soltar. E agora, estas cabem... outra coisa que as pessoas têm tendência é de plantar as plantas todas em cima umas das outras e elas precisam do seu espaço. Portanto, esta floreira dá para duas. Esta floreira dá para duas. Porquê? Já posso Isto pôr? Pode, agora vamos enchendo e depois regamos. Dá para duas porquê? Porque são aromáticas e nós vamos estar sempre a cortá-las para as comer. O que eu aconselho é, se a pessoa não comer, vá-as podando sempre. Mesmo que não coma erva Porque do isso careto. estimula. Porque isso estimula, porque nós também, como estamos a pôr numa floreira deste tamanho, queremos que elas... Mas isso é muito não... ao contrário do que as pessoas acham, que não se mexe nas flores, que se estraga. Não se mexe nas Eu plantas, acho que não se basta arranca as folhas. Basta pensar que isto são plantas que são pastadas naturalmente. Ou seja, não é? Eram plantas que estavam nas pastagens e que as pessoas e que os animais iam sempre comendo e elas iam sempre regenerando. Quanto mais podarmos as ervas aromáticas, mais elas vão regenerar. É como as flores secas. Quanto mais cortarmos as flores secas, mais a planta vai dar flores. O objetivo da planta na natureza é dar semente para se perpetuar. Não é? A natureza é uma coisa muito inteligente. Se nós não cortarmos as flores secas, ela acha que já chegou, que já não precisa dar mais flores. Enquanto que se nós formos cortando, vamos estimular a floração. Então diga-me cá, só Agora os outros conselhos frutos últimos por que eu prometi, agora fico com pena de não dar esses conselhos, para calcar. uma varanda cheia de sol, Alfazemas. que espécies? Alfazemas, eu acho que é sempre uma boa... Portanto, a alfazema, que já vimos Alfazemas, ali, e mais. tomilhos, erva do caril, esta aqui, vou aqui passar por A trás. buganvília Sim. é bom? A buganvília é ótima, mas a buganvília, as trepadeiras... A buganvília está aqui uma pequenina linda, Linda. esta que eu adoro, esta cor. Esta buganvília em bola é extraordinária. A buganvília, desde que seja calor e não tenha muito vento, dá-se lindamente. A alfazema, esta alfazema é uma alfazema excelente para vaso e para floreira, porque é mais pequena do que a outra, ela não cresce muito mais do que isto. As santulinas, que são estas da bolinha amarela, que há por todo lado, também são excelentes para varandas viradas a sul e com muito calor. E eu gosto de combinar as duas, porque o amarelo e o roxo, de uma com a outra, fica bem. Se tiver um vaso maior e gostar muito de ter uma pequena fruteira, mas não tem espaço para uma grande, este kumquat, que é uma laranjeira anã, pode ser uma excelente solução. Estes frutos comem-se. Também para sol? Também para sol. Adoram estar ao sol, dão-se lindamente em vaso, não crescem mais do que 1 metro, 1,5 metro. Portanto, são das árvores pequeninas melhores para ter no terraço Então, na varanda. e para aquelas pessoas que só têm a luz do dia, Só tem mas a o sol sombra. não bate lá? Vamos aqui a este lado. Os jardins de sombra não têm que ser jardins feios. É uma ideia que as pessoas às vezes têm. Bem, a julgar pelo que temos aqui, se Eu isto acho pode que ser até tudo à tem, sombra, é maravilhoso. Tem cores até exuberantes, não é? Portanto, as hortênsias, que são assim as rainhas da sombra. Lindas, Que são lindas. maravilhosas. Esta que nem se... Estas amarelinhas são quais? Estas são os calanchoés. Estas aqui dão-se em todo lado. Isto aqui é maravilhoso. Dá-se em todo Sol, lado. sombra dentro de casa. Quem não tem jardim pode ter isto dentro de casa, que é extraordinário. As begónias são ótimas para a sombra e fazem um efeito. Aquela begónia grande, aquela encarnada, faz um efeito extraordinário. Os ciclâmenes, que também têm esta flor. Portanto, um jardim de sombra não tem que ser um jardim escuro. O que temos de ter cuidado na sombra é que regamos menos. Devemos regar menos porque, como com o sol evapora, não tem sol, evapora menos e as plantas não precisam estar sempre a ser regadas. E esta aqui que é tão bonita? Esta é também para a linda. sombra. Isto é uma hosta. É uma planta que nós em Portugal não usamos muito, que os americanos e os ingleses adoram. Faz assim uns tapetes. Os jardins não precisam ter todos com flores. Eu gosto muito, nos meus projetos, misturo muitas plantas só verdes, para quebrar um bocadinho também a cor. E às tantas, elas também estão sem flor, vão variando as flores e é bom que haja uma base de plantas verdes resistentes que nos criem assim um ambiente de frescura. Oh, Teresa, eu já fiz aqui o meu trabalhinho, Está mas lindo. isto ainda Falta-me precisa só mais dizer- do quê? Agora precisa, sabe, uma coisa importante que é, nós queremos que a planta alimenta-se através das raízes. As raízes têm que estar coladas à terra. Temos que calcar assim sem cerimónia e regar e depois encher outra vez, porque esta terra é muito fofa. E portanto, quando se rega, ela vai mais para baixo. vai, portanto, devemos regar. Eu se calhar não vou regar muito, que é para não molharmos isto aqui tudo. Regar e depois voltar a pôr terra até cá acima e depois calcar bem. Quando estamos a plantar, temos que ter a certeza que a planta fica com a terra bem agarrada à raiz e que fica muito bem regada. Desta vez podemos regar A em primeira excesso. vez Sim, é porque mesmo para ela pegar bem. Ela está a sofrer um stress, não é? Estamos a mudá-la de um Coitadinha, ambiente então para o outro. aquela que eu arranquei as raízes está mesmo estressadíssima. Portanto, agora preenchemos o resto com terra até cá Teresa, acima.
Portanto, temos aqui, eu só tenho pena que lá em casa não sinta o cheirinho, porque isto só de andar a mexer na terra e nas plantas é maravilhoso. Teresa, muitos conselhos úteis, um jardim para cuidar, e eu diria mesmo que este livro da Teresa, estes ensinamentos, não é só o jardim que fica cuidado, é a alma. Uma salva de palmas para a Teresa Chambel. Muito obrigada.